Futebol é momento e muita gente não entende isso. É muito difícil para um jogador saber qual a hora de tomar uma decisão ou de esperar, saber qual é a hora de ficar em um clube ou de dizer adeus para aquela torcida é muito difícil. Quantas vezes a gente não falou aqui no canal sobre um jogador que poderia ter ficado num clube ou que podia ter ido embora quando recebeu aquela bela proposta? Normalmente, qualquer decisão tomada vai mesmo ser criticada, seja do jogador ou até da diretoria do clube, as pessoas vão atirar pedra naquela decisão. Vitor Hugo era um dos jogadores que mais atraía olhares dos clubes europeus. Ele viveu um momento sensacional com a camisa do Flamengo, mostrou personalidade e muita qualidade com bola e podia ter ido jogar num clube de Premier League, mas uma decisão ruim acabou afetando a carreira do jogador, que hoje muita gente sequer sabe o que foi que houve com ele e onde é que ele tá. Mas e você? Sabe que decisão foi essa? Sabe o que aconteceu com o Vitor Hugo e onde é que o garoto tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. De estrear jogando super bem no time titular do Flamengo. Parecia um veterano, moleque. Feliz demais. Trabalhando muito para isso, para a oportunidade de estar preparado e acho que conseguir fazer um bom jogo, ajudar a equipe a sair com essa vitória. Não dá para contar nos dedos da mão a quantidade de jogadores nos últimos anos que o Flamengo revelou e que mostraram potencial com a camisa do gigante brasileiro para brilhar também no futebol europeu. Na verdade, o Flamengo sempre foi um grande formador de atletas, só que nos últimos anos, depois de arrumar a casa, ele passou a investir muito mais na formação de jogadores, nas categorias de base, e o resultado obviamente apareceu em campo com títulos onde os garotos formados no clube foram importantes e também, obviamente, financeiramente esses garotos foram importantes demais para o Flamengo. Grandes vendas no mercado internacional ajudaram a afirmar o rubro-negro carioca como um dos clubes mais interessantes para os gigantes da Europa procurarem talentos no futebol brasileiro. E o Vitor Hugo, desde muito novo, mostrou que ele chegaria bem no profissional do Flamengo e que também um dia jogaria no futebol europeu. Parecia um destino traçado. Desde 2017, na base do Flamengo, em 2022 ele foi lançado entre os profissionais. Na base, ele já era jogador de seleção brasileira e no profissional era tratado como um cara que estava pronto. Con respecto a Vitor Hugo, ya no es para mí una promesa, sino una realidad. Es una realidad porque él no es un joven que entra al juego y no, es un jugador que define juego, que marca diferencia en el lugar que él juega. Entonces, para mí es un jugador más en la competitividad de Gerson, Arrascaeta, Ribeiro. Ya Vitor Hugo dio un paso muy importante en esa competitividad interna. Inclusive, o Vitor Hugo é um dos poucos garotos revelados pelo Flamengo de 2013 para cá que conseguiu completar mais de 100 jogos no profissional do Flamengo. Sob o comando do Sampaoli, o Vitor não só se firmou como titular do Mengão, como atraiu o interesse de vários clubes da Europa. Era um roteiro que todo mundo já conhecia bem. Um garoto muito novo é revelado por um clube brasileiro, se destaca, passa a jogar bem, então vem um gigante da Europa e faz uma proposta absurda para tirar ele daqui. Acho que com certeza foi uma vitória excelente pra gente, para fortalecer a confiança, e em relação às relações, acho que muita coisa vem de fora para dentro, principalmente nos momentos que a gente tem decisões para tentar desestabilizar o elenco, mas o grupo está muito fechado, muito unido e estamos juntos para buscar cada vez mais seguir ganhando e buscar as vitórias aí esse ano. Vitor, você tem sido... Mas é por isso que é importante ter um clube tão organizado para que as coisas fluam naturalmente. E alguns episódios no Flamengo acabaram prejudicando demais o jogador. A instabilidade no final da passagem do Sampaoli, a queda de rendimento do Vitor Hugo, assim como também o restante do time, fez o jogador virar alvo de críticas de parte da torcida, o que obviamente fez ele perder um pouco da confiança e piorar no seu rendimento. E também a gente tem que concordar, é um garoto novo e é normal, completamente normal, que ele oscile o seu desempenho,
que de vez em quando ele jogue mal, faz parte da evolução do jogador. Nem todo mundo consegue chegar no profissional e sempre jogar bem, cara, não é assim. E a chegada do Tite ao Flamengo parecia ser a chance do Vitor Hugo recuperar o seu bom futebol. A expectativa dele era exatamente essa, que inclusive falou um pouco antes do Tite chegar ali no clube, qual era a expectativa dele para trabalhar com o treinador. As expectativas são muito positivas, né? É um grande treinador de seleção brasileira, um treinador que ganhou tudo no futebol brasileiro e espero que ele possa estar nos ajudando o máximo, tirando o melhor de cada um para a gente buscar ainda esse ano, talvez ali, se os times derem uma desligada, a gente chegar e conseguir esse título, porque com certeza a gente vai acreditar até o final e tenho certeza que ele vai ser muito importante para isso. Com o Tite, se a expectativa do Vitor era de ter mais chance, tudo ficou muito ruim pro garoto. Primeiro porque ele passou a ser visto pelo treinador de uma outra forma dentro do elenco. Ele não pensava no Vitor jogando pelo meio, mas um cara que devia jogar aberto, já quase como um ponta. E aí tinha uma série de problemas. Primeiro porque não era muita característica do jogador, ao menos não do que a gente viu que ele mostrou no Flamengo até aquele momento. E principalmente porque quando a gente fala de um jogador disputar a posição nas pontas do Flamengo, a concorrência é muito alta, cara. Por esse motivo e mais algumas coisas, o Vitor Hugo acabou perdendo um pouco de espaço no Flamengo sob o comando do Tite. Só que o que o Vitor Hugo mostrou antes do Tite chegar ao Flamengo já havia agradado muitos clubes europeus, sem falar nas atuações dele nas categorias de base da seleção brasileira. E por isso ele acabou recebendo uma proposta multimilionária da Inglaterra. O Wolverhampton ofereceu 20 milhões de euros pelo jogador, mais de 107 milhões de reais. E vocês lembram quando eu falei que futebol é momento, né, cara? Pois bem, nem era um bom momento do Vitor Roque, nem ele estava sendo utilizado no Flamengo e o clube, a diretoria, decidiu recusar a proposta. Cara, pensa comigo aqui, o moleque simplesmente não estava vivendo um bom momento, estava na reserva, não estava sendo muito utilizado e o Flamengo vai e me recusa uma proposta de 20 milhões de euros por um clube da Premier League que tinha interesse de levar o jogador, sabe? Um clube que, pô, ele podia se desenvolver legal, um clube que já tem brasileiros, é o clube da Premier League que mais tem jogadores brasileiros, João Gomes, o André, pô, ele ia chegar e ia se sentir muito à vontade, cara. E a recusa do Flamengo foi só o começo do problema. O clube decidiu negociar com o Southampton a contratação do Alcaraz e envolveu o Vitor Hugo na negociação. Uma loucura completa, chega a beirar a insanidade. O Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro. E agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Cara, eles recusaram a proposta de 20 milhões de euros do Wolves pelo jogador. O Vitor acabou indo para o Southampton e com valores de compra fixado em duas possibilidades. A primeira, 8 milhões de euros, 49 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. E a outra, de 6 milhões de euros, 36,8 milhões de reais por 60% do jogador. Para o Flamengo, a negociação era muito ruim por mais que tenha conseguido trazer o Alcaraz. Agora, se para o Flamengo foi ruim, cara, pro Vitor Hugo foi muito pior. Pior porque ele não foi pro Southampton, ele foi emprestado para um clube do mesmo grupo e agora ele tá jogando no Göztepe da Turquia. Um clube médio que, apesar de bem organizado, tá muito longe de ter aspiração por qualquer título na Turquia. O garoto deixou um gigante no Brasil para ser negociado com o atual lanterna da Premier League. Sim, o Southampton tá na lanterna da Premier League. E ainda assim, decidiram que ao invés de aproveitar o jogador, era melhor ele ir para um clube que, com todo respeito, é muito, mas muito modesto na Turquia. Cara, momento é tudo. Nesse caso, a bobeira não foi propriamente ali do Vitor Hugo, e sim da diretoria do Flamengo, que perdeu um bom negócio com o Wolves para pouco depois
liberar o garoto para outro clube da Premier League que não utilizou ele e por um valor que no final das contas é até menor, né? O Vitor podia estar jogando num clube da Premier League onde tem vários brasileiros e estaria muito bem adaptado, e o Flamengo podia ter ganho muito mais mantendo um percentual do jogador. Infelizmente, não dá pra chorar pelo que não aconteceu. O momento já passou e agora, velho, é conviver com o que tá aí. Lá na Turquia, no Göztepe, o Vitor Hugo tem 8 jogos pelo clube. Não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência e, sinceramente, não consegui ver um jogo do clube pra dizer se ele tá bem ou mal na Turquia. Simplesmente, o cara tá se escondendo pro futebol. Mas e você? Sabia que ele tá jogando no futebol turco? Sabia que ele tinha saído do Flamengo depois dessa bobeira da diretoria de recusar uma boa proposta de um clube da Premier League? E você? Acha que ele foi injustiçado pelo Mengão? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso. E não esquece do like no vídeo, hein? Agora tem outro garoto do Flamengo que também tá na Premier League, mas tá passando por outros problemas. O Matheus França, lembra dele? Clica aqui que eu te conto essa história.